Então, antes de a gente falar, vamos falar do início, né? O que seria um API? Né? Cara, vamos esculhambar logo, porque API você tem de tudo. Cara, você tem API no kernel, você tem API até para VB, para Excel, mas não é isso. a sigla falando, já fala, né? Aquela Application Programming Interface. Isso, né? garoto. Então, assim, cara, hoje, né, APIs, elas ficaram muito famosas e a aplicabilidade de APIs, ela cresceu muito, principalmente quando a gente fala de sistemas distribuídos, né? Então, como assim sistema distribuído? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, e não precisa voltar muito, não. Vamos ir ali para 2012, 2013. Onde nós tínhamos sistemas mais monolíticos. Então, quem nunca mexeu ali com um Tomcat, um JVE, com não, uma... Peraí, Matheus, não vamos escolher, vai, cara. Falar de Tomcat, eu acho... Tô brincando, tô zoando. JBoss, quem nunca sofreu com JBoss? Quem nunca sofreu com JBoss aí, que atira a primeira pedra. O Tomcat era pior, não? Tá tudo na mesma... Tô zoando, tudo no mesmo balaio aí. Mas pode falar, cara. E aí, cara, assim, você tem ali projetos que expõem a camada de visão ali, que expõe uma UI, que recebe essas chamadas... Né? Vamos pegar o exemplo do JSF ali. Eu gosto muito de usar o exemplo do JSF, que é um exemplo prático assim, de sistemas monolíticos, onde você tem um projeto só que atende todas as camadas do software, desde a UI até a parte de persistência de banco. Então é um monolitão. É um monolitão, cara. Então, no mesmo projeto você atende a UI, você tem um BIM ali que recebe uma request da UI, que vai delegar para um service. Se cair um, cai tudo. Se cair um, cai tudo. Tá, então monolitão. Então, assim, as APIs, a aplicabilidade dela, principalmente quando você tem sistemas mais distribuídos ou você já tem ali front-ends, por exemplo. Cara, eu quero usar um SPA, por exemplo, um React da vida. Cara, você vai chamar os seus back-ends a partir de APIs. Você não vai ter o seu front é uma coisa, o seu back é outra. Isso foi um divisor de águas. Não posso reforçar, Matheus? Posso reforçar? E isso realmente é importante, cara. Isso foi um divisor de águas. Sim. A tecnologia, a tecnologia que eu estou falando, a própria linguagem de programação, ela acaba, no final das contas, é claro, estou falando de um cara muito experiente, um engenheiro, um sênior gabaritado, mas, na grande maioria das vezes, o primeiro contato com a tecnologia, ela acaba embasando o seu comportamento na programação e te levando para alguns caminhos no desenvolvimento. Então, ele interfere na forma que você arquiteta, na forma que você modela, na forma que você pensa para a solução. Dificilmente eu vejo pessoas falando sobre isso, por isso que eu estou tocando nesse assunto. A tecnologia ela acaba te levando para alguns caminhos que às vezes é obscuro e às vezes não. Então, a gente só vai descobrir isso com a experiência. Sim. Né, ou com embasamento. Eu vou dar um exemplo. Posso falar da tecnologia, mas quando criou-se o SPA, ele fez a ruptura, né? Porque até então você desenvolvia software para web, criando seção, fazendo esse monolito todo fechado, seja em Java, seja em PHP, seja em Perl. Na linguagem. Exatamente essa era a intenção. Na medida que a coisa foi escalando. Não tem jeito, cara. Até os assim... ataques foram aumentando. A parte da segurança foi criando aquele monstro de coisa. Os clouds começaram a surgir. E aí, por favor, era só para dar aquela pimentada. E aí, cara, assim, com isso, né, você tem API usando vários protocolos. Por exemplo, cara, em cima do HTTP a gente tem SOAP, a gente tem gRPC, a gente tem... O REST, ele veio como uma definição de padrão, né? E o REST com RESTful, ele veio em cima de algumas modelagens que o HTTP ele nos dá. Pois então, e você... aí, deixa eu só complementar para complicar a galera agora. Você chamou tudo isso de protocolo. E o protocolo realmente tem uma definição bem mais ampla. Ou seja, um cientista da computação mais liberal vai entender que tudo isso que a gente está conversando é protocolo. Não só a camada TCP, não só o TCP seria o protocolo, mas todas essas tecnologias, de certa forma, em algum momento, ela tem o papel de protocolo. Sim. É só para definir, porque tem a galera muito safa que está ouvindo a gente, para não ter protocolo briga. Protocolo em cima de protocolo. Sim, por exemplo, sim, o SOAP é considerado um protocolo em cima do HTTP. Sim, é a forma de funcionar. O REST, ele já é mais HTTP friendly, assim, cara, ele já é baseado... friendly, né? Friendly. Ele já é mais legível ali, ele já usa mais ali
códigos de retorno que o HTTP tem. Sim, sim. E- Eu posso só reforçar? Desculpa. Porque você falou do REST, eu vou aproveitar. Não tem como não falar do cara que é o... Desculpa. Que é o principal... a figura principal da gente ter tudo isso na escala que nós temos hoje, que é o REST, né? Que é o protocolo HTTP na versão 1.1, que é o Roy Fielding. Ele fez a tese de doutorado dele todo em cima do REST. Foi ele que definiu tudo. E aí, quando eu fui ler a primeira vez sobre isso, né, lá na década... Foi em 2000, né, que ele fez isso. Aí eu falei, caramba, o cara fez uma dissertação de doutorado em cima do REST, colocou lá os métodos, mas o que ele criou de verdade? Aí depois que eu fui ver, o cara participou da construção do HTTP em peso. 80% do protocolo estava lá, ó, quebrando pedra ainda, refinando o protocolo, fazendo a comunicação. Porque nada mais é do que transferência de alguma coisa. No HTTP é transferência de texto, é um protocolo para transferência de texto. E aí você tem APIs em cima ali, né? do HTTP que você vai transferir um binário, você vai transferir um, sei lá, exatamente, um JSON, um XML, seja lá o que for. E em cima do REST você ainda tem o RESTful, que você tem... Que é a camada do framework, né? Que isso, você já tem ali a parte de modelagem de APIs, como que você modela um path, como que você retorna um status HTTP. E há muito conflito, por exemplo, porque HTTP, quem nunca desenvolveu uma API que vai falar assim, cara, que código de retorno que eu vou dar nisso aqui? Eu vou dar um 404, mas 404 é um erro, 404 não é, depende do contexto. Então, HTTP, ele deixa o protocolo HTTP não foi construído para esse tipo de API, porém se adaptou para isso. E tem as evoluções agora do próprio protocolo HTTP nas versões 2.0, nas versões 3.0. Se você pegar, por exemplo, aposto que todo mundo aí gosta de trabalhar com SOAP. Todo mundo não. Essa galera que está aqui espetada, eu acredito que não. Todo Essa mundo galera gosta aqui de fiel. Gosta de trabalhar com SOAP. Quem nunca trabalhou com SOAP? Quem nunca passou raiva aí com SOAP? Hoje, a gente fica brincando com a situação, o pessoal está ouvindo e tudo, mas o SOAP foi aos poucos saindo das empresas privadas, né? Porque as empresas que pertencem à parte de governo em si, elas são todas ainda nessa velha tecnologia. Então, o problema do SOAP... Eu posso chamar de velha tecnologia? Cara, se você pegar a modelagem do SOAP como um todo, ela é muito parecida com o gRPC. Não entenda assim, o gRPC é um protocolo binário, o gRPC ele é um protocolo binário em cima do HTTP2. Mas eu falo assim, a forma de invocar as coisas e a forma é muito parecido porque é um SOAP comando. Você tem que fazer invocação do método. Isso, né? Você faz ali, você passa no corpo. Você passa no corpo da requisição o que você quer fazer. Você não tem um path, você não tem uma distinção na URL, por exemplo. Exatamente. São muito parecidos nesse conceito. É no envelope do XML. E assim, se você pegar em linhas de fato, é muito mais simples você trabalhar com um SOAP, tratar erros num SOAP, porque você delega para o corpo da requisição e para a resposta ali do corpo um tratamento de erro, se aquela chamada deu um sucesso ou não. Entendeu? Se você não gosta, se você não tem um problema, se o requisito não é otimização. Não, então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Assim, eu falo você que você recebe 500, vou colocar 500 bytes, que é coisa pra caramba. Sim. Não, 100 KB, que já é coisa pra caramba. De informação para saber o status. Então eu tenho que dar um passe nesse corpo. Eu tenho o curso de CPU e memória para fazer esse passe. E assim, o HTTP já resolveu isso com status. Eu preciso do corpo para saber. Né? Exatamente. Mas eu entendi o seu ponto. Só que o tratamento de erro, a forma de interpretar, o ponto há menos ambiguidade no SOAP do que no REST. Sim, perfeito. Entendeu? Sim. A forma de fazer é mais clara. É mais clara. Isso. Mas, apesar que aí você tem um custo para isso. Qual você é o custo? Qual é o custo para isso? Você tem um custo de otimização, banda, mais trabalho para fazer, o passe do XML é pior, é mais robusto. E isso foi o que foi matando o SOAP. Porque, por exemplo, se você... Por exemplo, vamos supor... Eu tenho colegas, se eu não me falha a memória, só para mim não perder o raciocínio e te volto, que fez a dissertação de mestrado no SOAP. Pra você ter noção como é que o SOAP estava tomando proporção e depois o REST veio com o HTTP. E pensa assim, cara, hoje com o acesso à informação, você tem aplicativo para tudo hoje. Pensa numa área remota onde o acesso à internet é um pouco... Hoje é difícil de acontecer isso, mas ainda tem. Tem. Qualquer pacote, ele importa.
E qualquer otimização que você faz, você melhora muito a experiência do usuário em cima daquilo que você está provendo para ele. Claro. Então, a aplicabilidade do protocolo, ela acabou por isso, porque você tem que dar mais acessibilidade à informação. Por exemplo, o GraphQL. O GraphQL ele veio para resolver esse problema de bandas de conexão instáveis. O que eles tinham de filosofia? E também a questão de trazer coisas que você não gostaria. Mas assim, o conceito, o Facebook fez o GraphQL com a premissa de eu vou chegar em lugares mais remotos, onde as conexões são mais instáveis. E a quantidade de informação que eu vou trafegar é menor. Ela pode até ser maior, mas eu delimito o meu tráfego, eu delimito a minha conexão, por exemplo. Com uma chamada eu vou trazer tudo que eu preciso. Exatamente. E aí eu não preciso ficar saindo toda hora para o servidor. Batendo toda hora. Com o risco de você perder pacote, ou de você perder aquela conexão por algum motivo, seja ele qualquer, e perder a chance de exibir uma propaganda, a chance de exibir. Então, é mais estratégico. O GraphQL ele veio para isso. Ele veio para resolver esse problema do Facebook. Para dar essa condição ainda mais. O requisito dele era esse. Exatamente. Então, depois que aí o GraphQL foi tomando tamanho, ele ganhou outros propósitos também. Mas assim... Mas caiu de novo. Tá caindo, cara. A internet melhorou, né? Não, e a governança em cima de GraphQL é muito difícil, complexo, cara. É muito como mais que complexo, você determinar autenticação, até que autenticação não, mas autorização, como que eu vou... As tecnologias envolvidas, né, Matheus, são muitas camadas, né? Você tem muitas camadas. E a gente percebeu ao longo dos anos e do tempo, experiência e sofrimento, sofrimento, trabalhando muito, madrugada sem dormir. Quanto menos camadas, melhor. Sim. Né? Você desde que elas sejam seguras. Né? Desde que elas sejam seguras. Então, a premissa é, vamos sempre visualizar o cenário mais simples possível. O que você consegue enxergar do mais simples possível? E vão partir dessa premissa, exatamente, que é um bom caminho a seguir. Né? Então, cara, assim... A API veio para isso. E você tem API para tudo, cara. Você tem API, um socket é uma API. Uma chamada no kernel é uma API. Não, peraí, o socket é uma API? Você pode fazer Isso é uma filosofia boa, hein, cara? Um WebSocket. O WebSocket tem um canal de comunicação ali, um stream ali. Né? É uma API construída em cima do HTTP. Então, tudo que Mas você não consegue invocar, né? Ou consegue? Consegue, porque o front está chamando, bidirecional. Né? Bidirecional, consegue. Então, não de uma forma de request, igual a gente está falando. Tudo que você... A API, cara, é tudo que você dá uma interface de comunicação para alguma coisa. Exatamente. É muito genérico. É muito genérico. Então, você pode ter um API utilizando um socket. Exatamente. Né? Então, cara... RPC... Tem linguagens que não vão te ajudar para isso, tá? Eu posso citar algumas delas, mas eu não vou fazer isso. Mas, por favor... O Go é mestre para isso. Ele nasceu para isso também, para resolver esse tipo de problema. Né? Porque aí você vai precisar de concorrência. Por exemplo, né? hoje no Gateway, o Gateway ele se comunica com o WAF através de um socket. Ele não é um WebSocket. Ele abre um socket, é um sidecar que abre um socket com... Ele deve estar usando um DP, um TCP, ou usando um HTTP2, alguma coisa, para fazer esse stream ali, e aí ele direcional. Né? É um container que abre um socket com outro e eles ficam se comunicando ali, porque a comunicação ela é mais rápida. Entendeu? O que acontece com as conexões com o banco. Exatamente. Né? As conexões persistentes com Redis. Exatamente. Se quiser ficar mestre nesse tipo de comunicação, é estudar os que já existem. Sim. Você já vai entender a fundo. Cara, né, a comunicação. Hoje você tem aí, assim, que eu aconselho você usar e estudar, né? Por favor. WebSockets para comunicações bidirecionais, ali onde você tem um front que ele precisa atualizar em tempo real e você não quer fazer um HTTP pooling, por exemplo, quer otimizar. Vamos só definir o HTTP pooling para facilitar. Cara, um HTTP pooling eu tenho um client que de tempos em tempos ele vai fazer um check no servidor para ver se determinada ação foi feita ou se já tem um resultado. Então, isso é pesado. A gente pode falar que está lá no browser, um JavaScript, eu adoro falar de JavaScript, para não falar de Angular, tá? Então tá lá o JavaScript em loop infinito de 5 segundos, tá chamando alguma coisa no back. O HTTP2 ajudou muito com looping, né? Hoje, com conexões multiplexadas, você abre uma conexão só e dentro dela você faz muita coisa. Vale o HTTP2 ficou fenomenal. Ficou tão fenomenal que o gRPC tá tentando evoluir em cima, tentando sair daquele contexto, mas não consegue. Sim. E, cara, hoje nós temos 3 principais.
WebSocket, WebSocket, RESTful e gRPC, cara. gRPC. O gRPC... O SOAP deixa só para as instituições cara, públicas governamentais. SOAP eu indicaria... Não, deixa só para as instituições governamentais. SOAP eu indicaria só para... Porque, às vezes, como você trata de APIs, você tem um... Não, você pode ter um contexto de clientes muito grandes. Clientes no sentido assim, clientes muito grandes. Clientes grandes. Sim, e tem aplicação, por exemplo, Delphi tem muita aplicação que não suporta fazer uma chamada REST, por exemplo. Ele vai trabalhar só com SOAP. É porque a tecnologia não foi refatorada. Aí a gente entende que o cara começou lá atrás com Java e era o que ele tinha lá no recurso dele. E hoje está tão gigante que para refatorar... São sistemas legados. São sistemas legados, são E acontece, e principalmente... A grande maioria. Quando você fala de APIs, você tem que tratar esses casos também. Sim, claro. É porque sua API vai precisar comunicar com tudo que existe, se possível. Exatamente. Dependendo da aplicação, você vai ter que conversar com tudo. Exatamente. Mas a gente fica zoando só para dar aquele contexto, né? Dar aquela pimentada, né? É porque é aplicações antigas. E para refatorar fica mais caro do que se fizer. Sim. E tem coisa que às vezes... Tem que manter, né? Não tem jeito de tirar, cara. Não, a aplicação está tão entranhada no negócio ali tem que manter, tem que escalar. Você tem que esse é o desafio, né? Você tem que fazer ela funcionar. Tem que fazer ela funcionar. Com a tecnologia que você tem ali. Então, eu acredito que a grande realidade de muitas empresas, igual talvez o Correio, que até hoje mantém o SOAP, eu estou falando do Correio porque as comunicações ainda são SOAP. Cara, sistemas bancários. Vamos falar financeiro, sistemas bancários em COBOL, cara. E tem alguma empresa que não tem tanto dinheiro infinito no banco a gente tem COBOL, cara. Nossa parte de processamento de cartão se o banco tem sistema que controla toda a parte de grana, money, não fez a refatoração, qual é a empresa que vai, entendeu? Exatamente. Então, é muito pesado. A gente fica brincando e tudo, mas não tem quando jeito. Você fala de APIs, você tem que levar isso em conta. Claro, o ecossistema ele é muito grande. Você tem que comunicar com tudo possível. Então, a API é para isso, né? A API é justamente para você conseguir... Ter uma forma de comunicar. Ter uma forma de comunicar com um sistema que é relativamente novo com algo que pode não ser. É porque ele abstraiu, né? Independente da tecnologia que você está usando, da linguagem que você está usando, a API vai te trazer um modelo único e você consegue comunicar de forma flexível. E só flexível. muda o protocolo de comunicação. E com isso, cara, a gente tem iniciativas em cima disso que são conceitos de API First. O que é isso? Pode definir legal, porque está muito no hype de hoje falar sobre API First. Então, API First é o seguinte, você modela a sua aplicação para servir uma API. Ou você primeiro modela a API para depois construir a aplicação. Ou seja, por exemplo, vai isso, por favor. Por exemplo, eu tenho uma especificação, e essa especificação ela é open source, é o Open API, e isso é uma especificação que o mundo inteiro segue, de como mapear as minhas APIs. Então, sendo mais prático, Swagger. E perfeito, assim, perfeito. Você tem ali você desenha primeiro a API. Exatamente. Uma estratégia. Você desenha modela primeiro, depois você gera o código. E você tem geração de código em cima disso. Que é o low-code, né? Que você já pode fazer essa brincadeira. Exatamente. Então, são códigos mais estáticos que você consegue tirar gerar e já deixar o modelo pronto. Né? Aquele boilerplate ali que você teria que escrever, aquele tanto de anotação, fica aquele código, assim, feio. Então, a gente já está entrando no low-code. E aí, Matheus, entra no cenário da governança, do API Gateway, que também já estão fazendo disso dessa forma, que já está nesse embrólio todo. Hoje, tudo que a gente faz lá no Inter é API First. Então, um microserviço, ele não nasce sem ter um Swagger especificado. Sim. Primeiro especifica para mim, por favor. E quem que faz esse papel? Só de curiosidade. Então, hoje todo time ele faz isso. Isso é uma cultura. Ah, tá. Então, você não tem um colaborador que foi... escalado só para fazer isso. Não, cada time que vai construir... É o time que tem que ter essa inteligência. E aí, as pipelines, elas dão um guidance para você fazer. Por exemplo, eu quero fazer que o meu path/users no método post tenha um grant de users right, por exemplo. Beleza. Isso é especificado no Swagger. E a gente gera lá no banco a gente usa o OPA, né? É o Open Policy Agent para fazer a validação de segurança. Entendi. O OPA para fazer toda a parte de out. Ali, só que a policy do OPA, o Regal, ele é gerado a partir do Swagger. Do Swagger. É automático. Então, só voltando... É uma premissa nossa. É uma premissa, já é um pré-requisito, né? Então, deixa eu voltar, deixa eu dar um passo para ver se o pessoal consegue entender, até eu também. Antes de qualquer coisa, teve uma demanda. Tem que fazer um CRUD de usuário. Alguém definiu isso. Isso é fato. Área de negócio. Área de negócio. E lá chama o quê? Arquiteto de negócio? Cara, então. Porque são os analistas. Assim, porque quando você trabalha com um produto próprio,
Que imagina que o Entendi. nosso app é o produto do É Inter. o produto do Então, Inter. o time, sei lá, de banking falou que agora o Pix tem que fazer Pix por, sei lá, imagina um novo tipo de Uma Pix nova aí. funcionalidade. Beleza, isso Aham. ou o Banco Central determinou, ou alguma coisa. Então Isso- vem de cima, né? Vem do CEO, o CEO teve tudo, passou para a equipe de solução. A equipe de chega de alguma área fora da TI Aham. que fala que tem que fazer aquilo. Ou Mas- até a própria iniciativa da TI também. Entendi. Isso, os analistas de negócios, eles modelam aquilo ali, Mas entendem... quem aprova essa brincadeira toda? Qualquer área pode chegar lá e mandar fazer. Aí você tem áreas específicas, né? Você que tem... faz esse A filtro. TI, ela é dividida assim, cara, você tem áreas que atendem... Isso é bem legal, viu? Por isso que eu determinadas estou dando uma aprofundada para a gente poder voltar de novo, mas isso Você é bem tem legal. lá, por exemplo... nós Essa temos- hierarquia das empresas acaba confundindo quem está começando, quem está trabalhando, porque o cara acha que o desenvolvedor vai fazer tudo e até dá a ideia do Pix. Não, calma. Não, Tem que vir- isso tem vem, que isso vir. vem... Não que ele não possa dar Sim, também a não, ideia. é, Isso é. assim... Mas nesse o caso tem uma ambiente hierarquia, né? é bem dinâmico. Lá a gente divide a TI em algumas áreas, mas eu acho que eu não vou nem entrar nisso agora, porque senão a gente vai fugir Não, do não, foco mas da... pode ficar tranquilo, sabe por quê? Porque vai que o Matheus, vou dar outro exemplo pra Aham. gente voltar nessa aí, consegue perceber uma melhoria tão foda no aplicativo do Inter que vai economizar pro Inter alguns milhões. Não vou falar por dia, igual o nosso colega do futebol, que ia falar aqui e tá ganhando bilhões por dia, mas vamos supor que o Inter ia economizar alguns milhões por semana. Acontece, cara, assim... E aí, qual que é aí vem, claro, a pergunta é clara, né? Qual que é a gratificação para bater? Como é que assim, seria? não... Isso existe, essa cultura? Como é que é isso? Cara, Existe então, a parte de melhoria, ela é contínua, então... isso? Não, mas aí eu tô falando uma coisa muito específica, assim, é uma exceção. Você percebeu algo que poderia acontecer. E se você vai falar com quem, como é que você vai fazer isso ou não vai fazer. E você vai falar, cara, isso aqui vai economizar milhões. Se for produto... Vai virar um porque, produto. assim, eu não sou Tem que virar da um área de produto, produtos, né? Isso... Não é um produto, é uma melhoria no produto, na verdade. Então, isso é acordado com a área de negócio. De negócio. Isso. Então, por exemplo, porque você ia você tem um falar, PO... eu quero 1% só. Aí não... Dessa otimização. Dessa otimização, então você ia gastar tantos milhões, só quero 1% do que você não gastou. Não, isso quem dera, quem Não, dera. não, só tô viajando aqui. Até dá ideia, hein? Pois é, só dar tô, ideia. vai que, só perguntei, né? só perguntei. É tipo, cara, você tá lá no código e fala, cara, ninguém percebeu isso? Eu tô vendo aqui, ninguém viu, não viu. Fulano, eu consigo otimizar tudo isso que você tá perdendo aqui e a gente tem uma economia aí mensal de tantos milhões. Acontece, cara. E aí o cara vai chegar pra você e falar, Matheus, caramba, eu vou te dar 0,5% de tudo que você economizar. Bônus. Bônus. Podemos dar essa ideia. Boa, cara. Aí ideia, fica bom, hein? Eu posso fazer a validação de security do Inter? Tô brincando. Vai lá. E aí, cara, assim, isso já é um guidance. Então, Uhum. a API, cara, hoje pra gente, ela é a chave. Ela é a chave, assim, pra gente distribuir os nossos sistemas, pra gente crescer o ecossistema. Por exemplo, o conceito de microserviços, né? Ele permitiu que a gente escalasse a TI como um todo. Pensa o seguinte, cara, pensa 700 pessoas mantendo o mesmo repositório. Não tem jeito, é impossível trabalhar assim. Mesmo repositório? Imagina um monolito, um monorepo. Imagina monorepo. 700 pessoas. Trabalhando no monorepo? Não tem jeito, cara, é muito insustentável. Então, microserviços... Quando você tem uma equipe menor, né? Até vai, e até aconselhado começar assim, porque sim. a galera vai muito na hype, vou começar por microserviço, vou começar aqui fazendo sistema distribuído. Cara, às mas vezes requisito, né? Eu tô vendo que quando você é assim, eu vou, porque não tem requisito. Então, não tem alguém sênior ali para falar, calma, vamos começar pequeno aqui, porque é a hype, cara. É um cuidado que a gente tem que ter muito em tecnologia com hype, cara. E também acontece também o inverso, viu, Matheus? Eu mesmo estou sofrendo com isso também. Você começa com multi-repo, o multi-repo muito flexível, então tudo é repo. E aí complica. Sim, você tem que, a governança tem que ser híbrido, né? Tipo, vamos fazer um multi-repo com menos repo? Sim. Então, em vez de você ter 30 repos, vamos ter 2? É possível começar dessa forma? Vai tudo do contexto que você está atendendo, vai tudo do tamanho do seu time. Então, tudo do tamanho do time, a forma de controle de versão, que define justamente o multi-repo. Por exemplo, uma coisa, você falou um negócio agora, versionamento, por exemplo, versionamento de API. Cara, SOAP, a dificuldade de versionar uma API, se você quebrar um contrato WSDL, por exemplo,
A chance de você sair quebrando uma galera é muito grande, Você cara. tá falando SOP, né? Isso, por exemplo, SOP, uma das coisas que SOP tá morrendo, que morreu é por isso. Versionar isso é muito complicado. E também escalar, né, Matheus? Escalar você tem também. vários pontos falhos no SOP, Sim. que é claro, escalar isso é complicado. Sim. O tráfego é muito grande e os clouds, com a imersão dos clouds, o que nós gastamos, eu falo nós, né? Mas um dos maiores custos é a saída. Tá? $0,900, $0,1200, $0,10. A saída é muito cara. Então, quanto mais você puder otimizar, melhor. Sim. E o SOP, infelizmente, por exemplo, hoje isso, protocolo ele ainda não é um problema. Lá no Inter a gente usa REST, RESTful para tudo. Claro. Porém, a empresa é mais robusta, né? Sim, mais madura em vista das outras. O protocolo já vai começar a virar um problema. Hoje a gente trafega, se eu não me engano, a última que eu olhei, 8 terabytes por dia. 8 terabytes, cara. Peraí, eu não sei. É muita coisa. Eu acho que tá em 8, cara. 7 ou 8. Terabytes dia. De dados por dia no nosso aplicativo, cara. 3 vezes 8, cara. Entendeu? E o Gateway recebe isso tudo. Cara, o Gateway trafega todos esses dados. 3 vezes 8 para um mês de 24/7. É muita coisa. É muita coisa. Então, por exemplo... Quantos dígitos, cara? É dígito demais. É muito dígito. É muita coisa. Muito dígito. Eu não vou nem no cloud. Só multiplicar isso no cloud. Então, o protocolo, ele vai começar um momento que ele vai ser um problema pra gente. Claro. Cara, a hora que a gente tiver aí 60 milhões de clientes, como que vai ser? Vai dobrar, né? Vai triplicar, vai dobrar. Quadriplicar. Você tá com 28 hoje, vai... Ó, lembrei, 90. Cara, minha mente não tá ruim não, hein? Tá bom. Eu tenho que treinar, cara. Eu tô te testando. Tô te testando. E assim, isso vai ser um problema pra gente em algum momento. Não é hoje. A gente mas já consegue tem que ir pensando, né, Matheusão? Então, e isso vai muito do roadmap. E aí você fala assim, cara... Roadmap, perfeito. E aí você fala assim, cara... Aí eu vou te falar assim, se alguém tiver alguma ideia assim para otimizar e economizar milhões, ou não precisa nem economizar, cara, porque com foco no cliente, você tenta melhorar a experiência dele sempre. Claro. Sempre. Mas numa dessas melhoradas vai que você encontra... A economia, ela vai vir como uma consequência. Exatamente, entendeu? eu concordo. Então, assim, a gente... Óbvio não é o fim, mas se vier, tá, busca lucro. eficiência, a gente busca tudo, assim, fazer o mais com menos. Bem chuto. Porém, né? a gente tem o foco no cliente. Então, a gente tem que melhorar a experiência dele. E se melhorar for fazer, por exemplo, cara, vamos fazer um protocolo binário aqui, vamos usar gRPC aqui para fazer transmissão de dados, para a pessoa que está na área mais remota lá, que tem uma internet mais escassa, poder fazer um Pix dela de forma... É uma exceção ali, né? Também. De forma fluida. Ali é uma exceção também, que você pode trabalhar em casos de exceção. Né? Exatamente. Mas agora você tem a internet do Elon, né? Então, tá em todo lugar. Ainda tá começando a ficar... Até no meio da mata você tem internet. Tá começando a ficar acessível, né? Mas ainda tem um caminhozinho para trilhar ainda. Eu tô brincando, mas já é possível falar sobre isso, né? Sim. Porque há 10 anos atrás você não tinha. Starlink, né? O Starlink tá custando, eu acho que tá com uma promoção de R$ 1.400 o equipamento, mais 180 por mês para 10 mega de internet. Para 10 mega, e você tá em qualquer lugar, e você pode levar para qualquer lugar, e você pode até alugar, que eu vejo a galera fazendo muito isso também. É fantástico. Então, a tecnologia... cara, a acessibilidade ela é muito importante. Então, assim, no nosso contexto, a API é isso, cara. É isso que a gente... API é isso. A definição de API ficou bem robusta, hein? Ficou muito bom, hein? Ficou, cara. A gente não esqueceu de nenhum detalhe. Falamos até do Roy Fielding, o cara que criou a API do REST. Não, fantástico, Matheus. Se a gente continuar aqui, eu acho que a gente vai o dia todo falando de API e de diferença. É um mundo muito grande, cara. É um mundo muito grande. E a gente deixa a governança lá para a API Gateway. Sim, que é o ponto. Que é o ponto central. A gente deixa todo o outro contexto para a API Gateway, porque a API escalou tanto, cresceu tanto, que virou um produto, de certa forma. E para controlar isso... Cara, para gerenciar isso, a gente teve que criar outros recursos. E APIs, cara, elas são tão importantes para o crescimento do negócio também. Por exemplo, cara, a gente quer fazer um Banking as a Service. A gente quer ser um banco white label, por exemplo. Explica pra gente o que seria esse banco white label, assim, só para... Então, pensa... Esse exemplo é muito bom para dar com cartão de crédito, por exemplo. Cara, você tem cartão de crédito aí de todo jeito, mas sempre por trás você tem um grande banco processando aquele cartão. Sim. Então, por exemplo, eu quero que a empresa do Jeff agora emita o cartão de crédito dela. E isso você não vai desenvolver uma processadora de cartão. Não. Porque não é o seu foco. Não dá.
você vai usar uma processadora de cartão que já tem uma estrutura pronta, você só vai carimbar a sua marca naquele cartão, né? Sim. Você fala... Ah, tá. Da marca do cartão. Exatamente. E isso, cara, assim, ajuda a gente... APIs ajudam a gente a oferecer produtos como white label. Então, por exemplo, pensa só você integrando seu ERP lá da padaria lá, para a hora que um cliente fizer um Pix num QR Code, o dono apareceu o QR Code no sistema, o dono poder ver no sistema dele que aquele Pix foi feito com sucesso. Pegou a ideia? Peguei a ideia. Então, assim, eu quero desenvolver o meu sistema, integrar com o Banco Inter, nas APIs de Pix do Banco Inter, para integrar o meu sistema para poder fazer um Pix com o Banco Inter. Sim, é interessante para o banco isso. A gente tem essa linha de negócio. Cara, isso é fantástico, porque os e-commerce poderiam explorar bem isso também. O wallet, por exemplo, o wallet de cartão. Também, porque, de certa forma, esse é um gargalo hoje. Né? Sim, sempre foi um gargalo, desde quando o e-commerce é e-commerce, né? Desde quando começou a API. Né? E quando você... E essas operadoras, a comunicação com o banco, a comunicação para poder fazer pagamento e etc. E quando você dá interfaces de comunicação, quando você dá APIs para isso, você expande a sua carteira de clientes. Será que a gente vai conseguir isso um dia? Já consegue, eu falo a gente, mas é o banco. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu dar um passo para trás. Eu trabalhei muito tempo com e-commerce, eu fico com isso na cabeça até hoje. É por causa desses... São os limitadores, são os braços que você não consegue atingir. Porque você precisa de comunicar com a API que está lá, porque você não vai fazer do zero. Do zero que eu falo você não vai... Não vai construir um banco. Para fazer Estou falando só dos pagamentos dos bancos. Igual, por exemplo, eu vou ter que conversar com o Inter, com o BB, Banco do Brasil, e Itaú, por exemplo. E fora os outros dezenas que tem. Eu teria que conversar, pegar a sua API e desenvolver, pegar a API do Itaú e desenvolver, pegar a API do outro banco lá, ou seja, o Cora, por exemplo, e desenvolver. E fazer uma interface única para quem for me consumir. Então, eu virei um gateway. Então, isso isso que você está falando. Não, você não está falando isso. Diferente. É assim, diferente, por favor. Eu falo assim, cara, imagina... Porque se alguém estiver ouvindo e está com esse pensamento, meu, tá errado. Não é esse o ponto. Fala aí, assim, imagine só você tem um ERP de RH, por exemplo. Um RP e você de quer fazer uma folha de pagamento. Beleza. E você vai falar assim, cara, eu não quero entrar no internet banking para fazer minha folha de pagamento. Eu quero do meu sistema rodar a minha folha de pagamento no Banco Inter. Beleza. O Banco Inter vai te dar uma API para você integrar o seu sistema para fazer a folha de pagamento. Beleza. E isso num contexto, é isso que assim, e aí você emprega isso para tudo, por exemplo, cartão de crédito. Para tudo. O que você está falando se você montar um e-commerce, eu vou te dar as APIs para você ser cobrado aqui. Você tem o seu contexto de negócio, eu vou ser o seu back. Eu vou ser o seu back-office. O que acontece com as APIs Gateways é que ele tem acesso a todos esses e faz o load balance, vamos dizer assim. Só que o Inter está tão na frente que o Inter já tem seu próprio... Se você fazer com ele, você não precisa de API Gateway. Então, você já consegue comunicar com a gente, por exemplo, a conta PJ, ela oferece isso. Já tem isso Você hoje, né? pode usar a sua conta como API. Tá, mas qual que é o limite? Agora eu fiquei curioso. Quais são os limites do início? Qual é, tipo... Cara... o rate limit para bater lá é qual? Cara, depende. Porque o e-commerce, por exemplo, eu estava olhando, eu vi Depende. Nós temos mecanismos de proteção, mas como isso é uma API de serviço nossa, né? A gente não vai fazer um rate limit de chamada para falar assim, cara, você só pode fazer 1000 requisições por minuto. Não aberto. Não está aberto. Está fechado. Está fechado. A gente tem um limite. A gente tem proteção contra ataque. Não, mas o limite que eu falo, vamos supor que ele escalou o negócio dele. Ele tem um e-commerce e agora está batendo 100 compras por segundo. A gente tem esses limites. Nem o Mercado Livre tem isso, tá? A gente tem esses limites já estabelecidos, mas é mais para proteção das APIs. Mas então ele pode escalar. Isso, ele pode escalar. A gente Estou dando um exemplo bem básico. Vamos supor que o seu cliente fez um aplicativo de delivery. E esse aplicativo de delivery chama Gula. Eu posso falar isso. E esse aplicativo de delivery ele tem inteligência artificial. E essa inteligência artificial trafega muita coisa, porque ele vai conversar com a inteligência artificial para orientá-lo a fazer as compras. E a inteligência artificial vai fechar as compras muito rápido também. E vamos imaginar que tem, sei lá, 1000 clientes, usuários. E a gente tem, sei lá, uns 500 restaurantes ali naquela região. Vamos pegar a região sul ali de São Paulo, que todo mundo usa um delivery igual o Gula.
e vamos supor que tem uma alta taxa de request para fazer lá o pagamento. E vamos supor que nosso back é Inter. Uhum. E o Inter vai receber Isso. Pix, crédito e débito. A gente consegue definir thresholds para você. Na medida Doido que isso, você, hein, cara? na medida Doido que isso, você hein? for escalando, a gente Então, consegue se eu tiver um protegendo aplicativo conforme a sua nesse escala. estilo, eu posso fazer no Inter. Sim. Eu não preciso integrar com nenhum API Gateway para ficar quebrando cabeça Sim, com cara, cartão de crédito. a gente tem Faz direto com o Inter. a gente tem serviço de Pix, pagamento de boleto, tem tudo, cara. tudo. Isso tem um portal developer aí que eu posso disponibilizar para Caraca, velho, isso é pra- muito show de bola. pra Eu você tô falando ver. aqui. Se o tiver alguém exemplo do prático. Inter aí, manda o link do portal developer. Galera do Inter. Se tiver alguém aí, galera manda o link do Inter, portal por favor, developer no aí. YouTube aqui Arrume pra o gente. link aí, por favor. Mas deixa eu voltar aqui. Essa parada eu curto demais, Matheus. Quando a gente fala de aplicação, de produto, de iniciativa de a coisa, API, acho do caralho. ela... A API está no coração de tudo. Então, Tá e no ela coração de tudo. permite que você aumente Escala. escale o seu produto, Cara, muito legal isso. Deixa eu ver se eu entendi. aumente a sua carteira de clientes. Sim, mas deixa eu ver se eu entendi. Esse aplicativo, na hora de fazer os pagamentos, ele vai bater direto no Inter e pronto. Eu não vou precisar bater em lugar nenhum mais. É só no Inter. Você consegue fazer. Ou seja, eu não preciso fazer no API Gateway da vida, ficar perdendo tempo com aquelas Não, APIs você chatas, consegue. tudo E a muito gente já ruim, tem aquelas guidance APIs. de segurança para isso. A gente já te dá pronto para você integrar. Mas você entendeu o que eu falei, né? Sim, Porque sim. a gente tem os meios de pagamentos, nós temos aí. Eu posso falar os nomes, Sim. o Pagar-me é um entre deles, eu tenho o Iku também, que é são meio de gateways- pagamento. Você tem um são- Zoom, Zup, que já também é Você tem os outros internacionais que já estão no Brasil Mas a fazendo a linha de negócio desse tipo de pessoal cara, eu não quero me preocupar com pagamento. Isso. Para mim isso não é importante. Eu quero só pagar e eu quero só receber. Isso. Então já está pronto lá. Só que Não demanda, você consegue integrar só isso. só que o que eu quero dizer é que esses caras, mesmo com toda essa flexibilidade, a implementação e escalar isso não é tão trivial. Não é tão trivial e você vai Não, pagar não. mais caro por isso. É isso que eu tô querendo chegar. A facilidade, Só- ela vai te dar um custo maior. É isso que eu tô querendo chegar. Que você só vai perceber isso quando você passa por isso. Isso não vai estar escrito em nenhum lugar. Nenhum post que você for ler sobre, não vai ter. Né? Nenhum evento que você for, a não ser que você converse com o cara diretamente, você vai ter essa informação. Mas a gente percebe quando vai na prática. Que na hora de escalar, e eu falo, escalar, o que é escalar? É você ter um pico de 100 compras simultâneas ao mesmo tempo no seu aplicativo. Ter 1000 compras no mesmo segundo. É muita coisa. É muita coisa. O Mercado Livre, eu acho que ele estava no Submit AWS São Paulo agora, essa semana, eu vi a palestra, e eles apresentaram a visão macro do Mercado Livre. É fenomenal, né? O Mercado Livre. Eu sou fã do Mercado Livre, cara. Eu sou fã do Inter também, por causa da tecnologia. Nada contra os outros. Nosso Nada contra. marketplace é gigante. Cara, eu sou fã do Inter, cara. Eu só usei o aplicativo para testar mesmo. Na época que eu falei, não, eu vou instalar só para ver, porque era um banco digital, não precisava estar presencial. Fiquei louco com aquilo. E até hoje eu tenho um Inter. E eu consegui um cartão, cara. Eu consegui aquele cartão Black lá, mas eu consegui de outra forma. Não foi... Mas, enfim, voltando aqui na intuição da parada, é que o Mercado Livre, se eu não me engano, ele falou que tem 46 vendas, vendas, né? Compras ali online por segundo. Eu achei Muita pouco. Não sei. Não, assim, pouco, porque o que a gente está Pelo- fazendo de teste de carga, teste de estresse, quando a gente está brincando. Ó. Quando a gente está trabalhando, né, eu não sei, eu não considero trabalhar brincar, mas enfim. Quando a gente está trabalhando, a gente faz os testes de carga e eu coloco 10 mil, 15 mil, 20 mil assim, requisições por segundo em cima da aplicação Go. E eu falo, caramba, 46? O cara pode rodar Java. Mas o deles... Eu tô brincando. Eu imagino que o deles, assim, o número deve ser maior do que isso. Com certeza. Pode falar. O número deve ser maior do que isso, porque... Tá longe do microfone? Não, peraí. Lucas, Não, Lucas, vou concluir. pode falar. Vou concluir. Deixa eu concluir. Por favor. Tá. Olhando pra você. E eu imagino que o número deve ser muito maior que isso. Então assim, quando você chega num volume desse tamanho, a integração ela já não é um problema mais. Entendeu? Então, por isso que eu tô te falando assim, a API ela te dá a flexibilidade de você atingir clientes, não importa ele o tamanho que for. Se seja lá o cliente que atende a padaria, ou que atende o RH, ou que atende um
uma indústria. Você Entendi. consegue fazer aplicações de todo jeito. Sim, Entendeu? tem um custo, tem a escalabilidade para isso, né, Exatamente. Matheusão? Cara, esse assunto é tão legal que a gente pode até expandir. Mas, para a gente resumir o tópico que nós estávamos, a gente estava falando de API, né? Antes de chegar no API Gateway. Eu selecionei aqui uma das perguntas aqui, era o seguinte: faz um resumo, né, de tudo que a gente falou, mas das melhores práticas para os desenvolvedores, não para os sênior e os caras bombásticos da parada, mas os caras que estão começando, pelo menos, né? As melhores práticas que deveríamos implementar, né? Mas para API, né? Porque a gente não chegou ainda na API Gateway, né? Seria Não, pra API, cara. né? Assim, tipo... dá só um resumo, só para a gente poder Cara, fechar e ir para o API Gateway, de fato. Eu acho assim, API First é um requisito, modelagem, porque te obriga a você documentar como a sua API funciona. Bonito nome, hein, Matheus? Então, API First ficou bem legal, API né? First é um Esses caras conceito, tiveram a manha, né, né? Esses caras é de marketing de publicidade, cara. Eu fico fã desses caras. Fala de novo. API First. Não, quem é? O Friendly? Friendly. Cara, lindo demais. Ele, para mim, é um requisito porque Sim, obriga sim. a documentação da API. Sim. Ela é um guidance para você expor aquilo, como, cara, um cliente quer chamar a sua API, cara, tá aqui a documentação simples. Segurança. Então, quando a gente fala de sistemas distribuídos, segurança vem, assim, em primeiro lugar, tá ali, assim, para mim é o core da parada. E para quem for mexer com o REST, leia sobre o RESTful. Siga os modelos de RESTful, porque a gente vê muita API aí com endpoints mal modelados, recursos mal modelados, níveis de maturidade que, assim, complicam e pode complicar até o desenvolvimento. Entendeu? Então, eu acho que esses são os pilares. Eu acho que esses 3 conceitos, assim, já vai dar um norte para quem quer começar a mexer.